Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? Estão ouvindo? Barulhinho de muita chuva, depois de um sol de quase 40 graus aqui em Joinville, agora um temporal absurdo. Não é comum, mas acontece sempre por aqui. Amados, eu quero tratar de um tema com vocês neste dia, e eu quero antes de tudo ler um texto para trazer-nos a compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar. Eu quero convidar vocês a ler comigo o Salmo de número 13, do verso 1 em diante, que diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Amados, há momentos nas nossas vidas em que a própria Bíblia nos mostra situações em que virão desertos, vales, covas, gigantes, exércitos inimigos, entre tantas outras coisas que a Bíblia nomeia como processo para crescimento, para a maturidade espiritual do crente. Porém, há uma situação específica que, quando ela acontece, nós chegamos ao desespero, porque do gigante nós sabemos nos defender. Na cova dos leões nós sabemos que o Senhor já deu ordem para que eles fechem a boca. Do exército inimigo nós dispomos das mesmas armas, ou até melhores que eles. Mas quando essa situação chega, nós não sabemos o que fazer. Não é a dor, não é a luta, não é o ataque, é o silêncio. Quem aqui já viveu ou vive relacionamentos em algum momento da sua história, certamente precisou ofertar, permitir, ceder espaço para que ele me dá um tempo. E neste tempo se faz o silêncio. Não tem nada que machuque mais do que o silêncio da pessoa que amamos. E é exatamente aqui que eu quero tratar neste vídeo com vocês. É do silêncio de Deus. Quando Deus se silencia para nós cristãos que entregamos as nossas vidas a Ele e nos tornamos totalmente dependentes dEle, porque dependemos da sua voz para sermos guiados. É como se nós perdêssemos o GPS, como se nós perdêssemos a direção. Nós oramos, a resposta não vem, nós esperamos, nada acontece, nós clamamos e o céu se fecha, o céu parece de bronze. É como se eu estivesse orando e aqui dentro deste meu ambiente o som não saísse daqui, não partisse para fora daqui. Um pequeno probleminha, a luz caiu, mas já voltou. Mas seguimos. Porém, existe um pensamento que começa a surgir. Uma pergunta que se faz na nossa mente quando isso acontece. Deus está comigo? A pergunta ela vem com tanta violência que ela não é só um som, ela é um estrondo dentro da alma. Deus está comigo? Será que eu fiz algo de errado a ponto de me tornar abominável aos olhos de Deus? Será que eu fiz algo de tamanha intensidade que Deus virou o seu rosto e não quer mais olhar para mim? Mas aqui, queridos, existe uma verdade espiritual profunda que você precisa entender. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Eu costumo sempre fazer essa analogia com respeito ao médico cirurgião, pelo menos na minha época de menino, quando precisava se fazer algum processo cirúrgico, os médicos exigiam o maior silêncio possível para que todo o processo de cirurgia tivesse sucesso. E quando eu olho para esse quadro, eu vejo
Da mesma forma, o silêncio de Deus, porque eu vejo Deus com um bisturi na mão, observando a minha vida no todo, como aberto sobre uma maca e olhando, eu preciso cortar isso dele, porque senão isso vai matá-lo. Eu preciso fazer esta cirurgia aqui com precisão, porque isso aqui vai prejudicá-lo. Eu preciso tirar isso daqui, porque pode não ser agora, mas num tempo futuro isso vai se tornar danoso. O grande problema é que nós crescemos em um tempo do evangelho neste país em que a palavra que ouvimos na igreja não nos confronta, não nos ensina, ela apenas nos conforta, massageia o nosso ego. E crescemos crentes mimados. Porém, o que nós precisamos entender é que o silêncio de Deus é o ambiente onde Ele mais trabalha. Os estudiosos da palavra de Deus dizem que entre a página final de Malaquias e a página inicial de Mateus, existe uma lacuna de 400 anos de vazio de Deus, de silêncio de Deus. Porém, dentro da ótica humana, mas na ótica divina, Ele estava apenas preparando o caminho para o Messias. Você percebe aqui, queridos, que silêncio de Deus não significa ausência e que o silêncio de Deus é o local onde Ele mais trabalha, porque foi nesse espaço de 400 anos de silêncio de Deus que Ele enviou o Salvador. E talvez o momento que você esteja vivendo aí agora, de silêncio, de desespero, essa pergunta não só se move dentro de você, ela explode dentro do teu peito, ela faz um estrago gigante na tua alma. E você se pergunta se Deus está com você, e eu digo sim, Deus está com você. Ainda que você diga, mas eu pequei, pastor, não tem problema, nele ainda há misericórdia, nele ainda você alcança perdão, nele ainda você encontra resposta. É claro que Ele não vai passar a mão na sua cabeça, Ele não vai te favorecer. Todo ato tem a sua consequência. Mas se você se voltar para Ele, nesse seu momento de dúvida, tudo aquilo que tem sido usado pelo nosso adversário para te afastar dele definitivamente, será aniquilado. E a tua alma vai reinar em paz. A Bíblia nos faz entender que quando Davi diz, até quando, Senhor, vai se esquecer de mim para sempre? Ele questiona a Deus. Isso não torna Davi incrédulo, porque Davi sabia a intimidade que ele vivia com o Senhor. Davi sabia a comunhão que ele tinha com o Altíssimo. E de repente um grande silêncio se faz, e ele precisava questionar a Deus. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Lembre-se que o próprio Jesus, no momento de maior angústia, de maior agonia em sua alma, ele questiona ao Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Davi não era um homem incrédulo, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, ele também precisou experimentar o silêncio. Isso revela uma verdade muito importante, queridos. Silêncio de Deus não é sinal de rejeição. É a parte de um processo espiritual que Deus vai colocar você em um nível superior ao qual você se encontra hoje. O silêncio de Deus é um lugar de formação. Deus não trabalha apenas em ambientes de manifestação. Aos irmãos pentecostais que estão mais acostumados ao mover do Espírito, entre outras coisas, e acreditam que só ali Deus trabalha, nós precisamos olhar para Elias na caverna, quando trovejou, terremoto, entre outras coisas que a Bíblia cita, e ele acreditava que o Senhor pudesse estar ali, e de repente foi numa leve brisa que Deus fala com o profeta. Não foi no barulho, não foi no mover, foi no silêncio. O silêncio é onde Deus fortalece a sua fé. O silêncio é onde Deus amadurece a sua confiança. O silêncio de Deus é onde você transforma a sua identidade. Vou te dar um outro exemplo. Jacó tinha dentro de si um pavor gigante do seu irmão. Mas no decorrer da sua história de vida, Deus vai preparando um caminho para que ele pudesse se encontrar novamente com Esaú. E chega o dia em que ele sai com as suas esposas e filhos, toda a sua comitiva em direção ao seu irmão.
mas ele pede para que os demais vão adiante e ele vai depois. Até que ele tem um grande e terrível encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. E ali ele precisou se confrontar não só com o anjo, mas consigo mesmo. Por quê? Porque ele precisou ter a sua identidade transformada. E muitas vezes eu e você estamos diante de situações como um Val de Jaboque nas nossas vidas que vai transformar a nossa identidade. Que nós vamos nos perguntar quem de fato nós somos. O que somos e por que somos. E quando nós temos um encontro com essa realidade, nós vamos entender que nós nunca fomos Jacó. Nós sempre fomos Israel. Talvez o silêncio de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, esteja sendo direcionado justamente para este momento na sua história. Para que Deus possa resgatar a sua identidade, a sua essência como filho, como filha. Então fique atento ao que Deus está fazendo. Porque é muito fácil confiar quando Deus responde rapidamente. Até o ego infla, não é verdade? Mas quando ele se cala, a sua fé deixa de depender de respostas e passa a depender de quem Deus é. E aí eu te pergunto, quem Deus é para você? Eu sou pai. E meu filho, quando comete algum erro, eu me silencio. Para ele entender que eu estou buscando compreender a melhor maneira de tratar aquela situação do erro dele. E muitas vezes Deus nos faz da mesma forma, como um bom pai, porque Deus é o melhor pai que nós temos. O meu pai humano, meu pai carnal falhou, e muito. Falhou demais. Mas foi o Deus, o Pai Celestial, que me ajudou a construir o meu caráter e me transformar no homem que eu sou hoje. Deus nem mesmo nunca esteve ausente, nem tampouco no silêncio. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos que Jó perde tudo que ele tinha: bens, família, filhos, saúde. E por um período, Deus está em silêncio. Ele apresenta tudo o que ele pode para defender a sua verdade. Até que em dado momento, em um período da sua história, mesmo entendendo que ele pudesse ter pecado e os amigos dele tentando acusá-lo de algo, mesmo que Jó não ouvisse a Deus, Deus estava ali presente. Quando eu e você não ouvimos a Deus, não é silêncio, é resposta. Mas pastor, como pode isso? Verdade, queridos. Silêncio de Deus também é resposta. Qual é a resposta? Para que você se permita ser alcançado por aquilo que Deus está trabalhando. Não é provavelmente uma resposta audível, mas uma resposta em ação de Deus para que você se mova. Para que você saia da sua zona de conforto, para que você saia do teu porto seguro, para que você saia do lugar de acomodo, para que você se mova e vá em direção àquilo que Deus quer para você. Até que chega o momento em que Jó diz: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E prover ao Senhor que nós estejamos atravessando um momento de silêncio para ter um encontro poderoso como este de Jó. E que nós também venhamos a dizer: antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. O silêncio não significa que ele parou de trabalhar. O silêncio nos faz entender que a dimensão que você vê não é a mesma que Deus vê. Há um agir invisível ao nosso redor. Você vê o agora, Deus vê o futuro, Deus vê o eterno. Você vê o momento, Deus vê o propósito. E muitas vezes, enquanto eu e você pensamos que nada está acontecendo, Deus está alinhando circunstâncias, preparando ambientes e trabalhando áreas dentro de nós para que, quando o silêncio se rompa, certamente nós teremos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, tampouco subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Então eu quero que você
Compreenda, meu irmão, que o silêncio de Deus, Ele está trazendo para você o melhor final que você deseja. Como é que eu provo isso para você? Jeremias 29:11 nos diz que Ele vai nos dar o fim que desejamos. Porque eu pensei o pensamento que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Em algumas traduções, e eu prefiro esta tradução porque ela fica algo assim muito mais abrangente. Diz assim, que é para nos dar esperança e bom futuro. Preste bem atenção nesse item aqui, queridos, bom futuro. Qual é o futuro que você quer para você? Qual é o futuro que você espera para você? Tenho plena convicção de que não é um futuro na sarjeta, de que não é um futuro na amargura, na depressão, na ansiedade ou qualquer outro nome pejorativo que você queira usar. Eu tenho plena convicção de que o futuro que você quer para você é um futuro de bênçãos, um futuro de paz, um futuro de prosperidade. Sabe por quê? Porque você agora começa a entender que o momento que você atravessa, o silêncio que você está vivendo não é para matar você, é para te treinar, é para te capacitar, é para te habilitar a ser alguém melhor do que você já é. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele pode ser vazio de som, mas não de ação. Ele está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Deus usa o silêncio para fortalecer a nossa fé. E fé não é confiar quando você pode ver, sentir, tocar. Fé é quando você não vê e tampouco ouve. Lembremos em Mateus 4, Jesus, pelo próprio Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto. E ele não foi ter um encontro com Deus. Ele foi para ser provado. E ali Jesus mostrou toda a sua maturidade espiritual quando combateu as tentações de Satanás, usando a própria palavra como rebate das acusações, ou melhor, das ofertas, das tentações, dos manjares que o diabo tentou ofertar. E neste momento de silêncio, queridos, observe que o que mais aparece, o que mais surge diante dos nossos olhos, são propostas. O que mais surge diante de nós são ofertas. Por qual razão? Porque nós estamos fragilizados. Nós estamos acessíveis a toda e qualquer sedução, seja física, carnal ou espiritual. E é aqui que nós precisamos ter todo o cuidado possível. Quando o silêncio de Deus se revela, se faz, se estabelece, quer dizer que eu e você estamos sendo treinados para algo ainda maior. E quando você colocar isso na sua mente, entender aquilo que eu estou dizendo, você nunca mais verá o silêncio de Deus de outra maneira, senão um campo de treinamento, para que você possa acessar outros níveis. O silêncio prepara você para aquilo que o barulho não pode te preparar. É gostoso ter um culto movimentado, é gostoso ter um culto onde nós percebemos a presença, a glória de Deus tomando pessoas falando em línguas, entre outras coisas. É maravilhoso. Mas não há nada mais prazeroso e mais gostoso quando o silêncio se estabelece e a palavra vai como uma flecha certeira no coração, trazendo revelações que você não imaginava que um dia pudessem surgir a seu respeito. O maior perigo do silêncio é a interpretação errada dele. E nós temos por hábito fazer isso, porque nós somos naturalmente trágicos. Uma prova disso, o patrão, quando nos chama de imediato para uma conversa no seu gabinete, a primeira coisa que nos vem à mente é: perdi meu emprego. Nunca é: vou ganhar um aumento de salário, serei promovido, serei elogiado. É sempre o negativo, o ruim. Mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que a palavra nos diz, porque em Hebreus 13:5 está escrito o seguinte: não te deixarei e não te desampararei. Deus não precisa falar para estar presente. A sua presença não depende de manifestações visíveis. Lembre-se da rainha Esther.
ela orou e jejuou por 3 dias junto com o povo judeu. E em momento algum nós lemos na história dela em que Deus se permite sequer o seu nome ser escrito. Mas vemos o grande mover dele salvando todo o povo através da vida dela. Então, queridos, eu quero deixar claro que quando o silêncio vier, continue confiando. Confiança não é baseada no que você sente. Confiança é baseada em quem Deus é. E Ele é o Todo-Poderoso. Quando o silêncio vier, continue permanecendo. Não abandone a sua fé por causa de uma estação da vida. O silêncio é uma estação, não é um destino. Quando o silêncio se estabelecer, continue avançando, não pare, vá adiante, porque mesmo sem respostas, as tuas pernas não ficaram paralisadas, o seu coração não deixou de bater, o fôlego da vida não deixou de estar dentro de você. Então você vai seguir adiante, porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em silêncio. E eu concluo dizendo, se você está vivendo em tempo em que Deus parece estar em silêncio, entenda isso. Ele não foi embora, Ele não desistiu de você, Ele não perdeu o controle. E mesmo que Deus fale, é o Deus que Deus fala, o mesmo Deus que fala é o Deus que trabalha em silêncio. E que esse tempo de terminar, você perceba que Ele esteve com você o tempo todo. O silêncio não é ausência, é preparação, é formação, é transformação. Aceite o silêncio de Deus como uma verdade para a sua vida e seja transformado para viver o sobrenatural, para você viver algo verdadeiramente que vai transformar a sua história. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus. E vivamos o silêncio de Deus com grande alegria.